E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então comentar um pouquinho sobre esse material aí que eu passei para vocês, né, hoje aí no grupo, né, nosso conteúdo novo. Bom, então assim, ó, esse conteúdo ele tem uma importância um pouco diferente, tá, em relação aos anteriores. Por quê? Bom, até esse momento, então, o que a gente vinha fazendo? A gente vinha trabalhando com conceitos, definições, nomenclaturas, não é? Então, o que é um texto literário, o que é um texto não literário, qual é a origem da palavra literatura, como é que se usa a palavra literatura, quais são os gêneros literários, né? Basicamente é o que a gente viu até agora. Então, assim, ó, esse é o momento em que nós vamos entrar numa escola literária, tá? Então esse é o primeiro momento, então, do nosso estudo em que a gente vai estudar uma escola literária, certo? Bom, então, a escola literária que a gente vai trabalhar, com a qual a gente vai trabalhar agora, é o trovadorismo. Bom, trovadorismo, tá? Então, é a primeira manifestação artística que a gente enquadra como literatura, né, na história de Portugal. Bom, alguém vai me perguntar assim, ó, mas por que Portugal? A gente não estuda literatura brasileira? Tá, mas aí tem que entender o seguinte, o Brasil, até 1822, o Brasil era uma colônia de Portugal, tá? Então, a gente estudar a literatura portuguesa, de alguma maneira a gente está estudando lá os nossos antepassados, tá? Quem depois, mais tarde, enfim, criaria a nossa história, tá? Que são os portugueses. Então, na literatura portuguesa, tá? Tudo começa com o trovadorismo, tá? Isso lá no século XII, tá? 1189, tá? Ali um pouco antes de 1200. Tá? Bom, então qual é o marco inicial? O marco inicial é a Cantiga da Ribeirinha. Tá? Esse é o marco inicial do trovadorismo. Bom, assim, ó, a gente tem que entender primeiro o seguinte: nós estamos falando de literatura, tá? De uma maneira um pouco diferente do que a gente entende hoje, tá? Então, ao tratar do trovadorismo, a gente está trabalhando com manifestações artísticas que a gente enquadra como literatura, mas que não são iguais a essas que a gente vê hoje, tá? Então, o que era o trovadorismo? Então, era uma escola, né, literária, que a gente chama de escola literária, então surgiu lá no final do século XII, né? E qual é o propósito, então, do trovadorismo? Era produzir cantigas. Então, a cantiga é uma poesia para ser cantada. Tá? Então, uma cantiga não era um texto para ser lido individualmente, não. Era um texto para ser cantado, tá? Num grupo. Bom, então quem produzia essas cantigas? Eram os trovadores. Tá? Geralmente eram pessoas que tinham lá uma formação diferenciada, né? Tinha acesso a uma cultura, tinha acesso às letras. A gente não pode esquecer que nessa época as pessoas que tinham acesso à educação, pessoas que sabiam ler e escrever, representavam um número muito pequeno da sociedade. Tá? Era muito pequeno, então poucas pessoas sabiam ler, sabiam escrever. Então quem produzia essas cantigas eram os trovadores, tá? Que eram geralmente os reis, tá? Eram pessoas da elite. Bom, então assim, ó, basicamente o que nós temos? Nós temos dois tipos de cantiga: cantiga de amigo e cantiga de amor, tá? Aquelas duas manifestações. Então a cantiga de amigo, o que era? Uma cantiga de amigo, então era aquela que tinha como voz lírica uma voz feminina. Bom, assim, ó, um pequeno comentário. Assim, ó, um termo que vocês vão começar a ouvir a partir de agora com muita frequência é eu lírico.
O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala na poesia, tá? Não é o autor. Tá? Eu lírico é diferente de autor. Autor, ou poeta, escritor, enfim. O que acontece? O autor é aquela pessoa realmente de carne e osso que escreve, mas o eu lírico é a voz que fala. Então, o autor, ele cria essa digamos assim, essa entidade chamada eu lírico e é ela que fala. Tá? Então, cuidado para não confundir esses termos. Fazendo uma comparação, é a mesma distinção que a gente faz entre narrador e escritor, quando a gente fala em narrativa. Então, o narrador é aquele que conta a história. Mas esse narrador ele foi criado pelo escritor. Então, por exemplo, eu posso ter um escritor que é um homem adulto, mas ele cria um narrador que é um adolescente. Então, esse adolescente vai contar a história. Então, fazendo a transposição no caso para poesia. Então, o eu lírico, tá, é essa voz que fala. Então, nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino. A voz que fala é a voz de uma mulher. Mas quem escreve as cantigas são os homens, tá? Tanto cantiga de amigo, cantiga de amor, quem escreve são os homens. Mas a voz que fala é uma voz feminina, tá? É o eu lírico feminino, certo? Então, na cantiga de amigo, o seu amado, no caso, é tratado por amigo. A cantiga de amigo, ela é uma expressão da vida campesina e urbana. Tá? Então, o ambiente em que se passa isso não é o ambiente da nobreza, é o ambiente periférico, tá? Simples, né? Do campo, da cidade, tá? Não é a nobreza. Nessa cantiga de amigo, geralmente trata de um amor realizado, possível, algo concreto, real. Tá? Lamenta o amado que teve que ir embora, que teve que ir para uma guerra, que partiu, enfim, tá? Então trata de algo real, tá? Algo concreto, não trata de algo que diz respeito só à sua imaginação ou que diz respeito a um propósito, sabe? Um sonho, não, tá? Diz respeito a um amor possível, real, tá? Característica formal da cantiga de amigo. Paralelismo. Ela tem uma estrutura que se repete, tá? Que seria o refrão. Podem notar, então, nessa cantiga aí que vocês têm do Martin Kodax, tem ali uma estrutura que se repete, o refrão. Isso é uma característica da cantiga de amigo, certo? Outro detalhe sobre a cantiga de amigo. Ela tem uma origem popular, tá? Então é uma origem mais simples. E autóctone quer dizer que ela é da própria região, tá? Ela é ali da região que seria da Península Ibérica, tá? Que é onde fica Portugal. Um outro detalhe. A linguagem, qual era a língua que era usada? Tá? Não é o português, tá? Esse que a gente tem de hoje. Era o chamado galego-português. Galego-português seria uma etapa intermediária entre o latim e o português atual. Então, do latim lá, que era a língua falada no Império Romano, até o português que nós temos hoje, né, que é uma língua derivada do latim, então teve um processo intermediário. Então tinha esse chamado galego-português, tá? Então, nessa cantiga que vocês têm aí, que eu mandei para vocês, ela já está atualizada, né? Se vocês pegarem uma original, vocês vão ver que é diferente. Ela vai estar em galego-português, tá? Então essas características que eu falei agora são da cantiga de amigo. Cantiga de amor. Então, na cantiga de amor, a voz lírica é masculina. A voz que fala é uma voz de homem, tá? E ela é uma expressão da vida aristocrática. Então, diferentemente da cantiga de amigo, em que é uma expressão da vida campesina e urbana, aqui na cantiga de amor é uma expressão da vida aristocrática. Então, o ambiente em que se passa isso aqui é a nobreza. Tá? O ambiente em que se passa isso aqui é a corte, é a nobreza. Tá? Então, uma característica da cantiga de amor são as chamadas convenções do amor cortês. Tá? Então, o amor cortês é aquele que vê o seu amado, no caso, a pessoa amada, como superior. Tá?
Então, algumas características da cantiga de amor. Idealização amorosa da mulher. Então, a mulher é vista sempre como superior, como um ser superior. Tá? Ela é bonita, ela é honrada, ela tem virtudes, ela é casta, tá? Ela é fiel. Tá? Então, aí como disse, é uma visão idealizada. Para a pessoa amada, vai ver, ela não tem todos esses atributos, mas na cantiga aparece como uma pessoa amada sendo assim uma pessoa superior, tá? Só com virtudes. Outra característica da cantiga de amor é o que chamam de vassalagem amorosa. O que seria vassalagem amorosa? Essa expressão vassalagem vem de vassalo, que você já deve ter estudado lá em história, no feudalismo. Vassalo era aquele que prestava, no caso, o serviço, né, para o senhor feudal, aquele que era subordinado ao senhor feudal. Né? Então, no caso, vassalagem amorosa quer dizer que o amante, no caso, a pessoa, trata a mulher amada como superior. Então, da mesma maneira, vamos supor que o vassalo trataria o senhor feudal, tá? Fazendo uma comparação assim, talvez um pouquinho forçada, tá? Então, vassalagem amorosa. Então, na cantiga de amor, então, a pessoa trata, no caso a amada, né, o homem trata a amada como alguém superior. Então, ele é um vassalo em relação à pessoa amada, certo? Outro detalhe é a expressão do sofrimento amoroso. Então, geralmente, na cantiga de amor, o homem trata, digamos, desse amor, mas com muito sofrimento. Por quê? Porque ele não consegue se concretizar. É algo impossível, ou porque a amada está muito distante dele, porque ela faz parte, de repente, de um extrato da sociedade a que o amado não tem, a que o amante não tem acesso, tá? Ou porque de repente ela despreza ele, mas enfim, tá? Na cantiga de amor, então, o sofrimento é algo inerente, tá? O sofrimento é algo inerente. Então, a pessoa que ama sempre tá triste, ela sempre tem um sofrimento naquilo ali, porque de alguma maneira aquele amor não é possível, tá? Não tem como se concretizar. Diferentemente da cantiga de amigo, por exemplo, em que o amor é algo possível, é algo realizado. Tá? E ela tem uma origem provençal, né? Ela vem do sul da França. Tá? Então, basicamente, tá? Essa é a diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Então, na cantiga de amor que vocês têm aí é uma do Dom Diniz. Tá? E aí nós temos também cantiga de maldizer, cantiga de escárnio. Essas são para falar mal de alguém. Aí a diferença entre elas é que a cantiga de escárnio geralmente é ironia, uma crítica indireta, enquanto que a cantiga de maldizer aí é uma crítica direta, com intenção difamatória, de xingar, né, de palavrões. Tá? Eu até acabei não colocando aí no material para vocês essas duas, tá? Coloquei só a cantiga de amigo e cantiga de amor. Tá? Então, basicamente era isso. Tá? Então, trovadorismo, tá? É o início, tá? O que tem de manifestação, no caso artística, por escrito, então é a mais antiga que a gente tem de Portugal. Ali é o início. Quando a gente trabalha com literatura, então, e literatura, pegando já a literatura portuguesa, o início de tudo é o trovadorismo, tá? Que diz respeito lá à primeira dinastia de Portugal, que é quando Portugal, então, se torna um reino independente, tá? Que é no século XII, certo? Então tá, pessoal, então aí leiam ali essas duas cantigas que eu mandei para vocês. Não precisa copiar para o caderno, tá? As duas não precisa. Tá? Só leiam e aí respondam aquelas questões ali que eu pergunto abaixo. Tá? Por enquanto é só isso. Qualquer dúvida aí, só chamar. Certo? Até mais!